Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. Hoje nós vamos falar de um meio de transporte relegado a terceiro plano no país, a hidrovia. O Brasil tem 12 grandes bacias hidrográficas com rios extensos e volumosos. Apesar disso, pouco mais de 10% das cargas brasileiras são transportadas por hidrovias. Para falar sobre a subutilização desse potencial, estão aqui no estúdio o Coordenador-Geral de Informação da Secretaria Nacional de Transportes Terrestre e Aquaviário do Ministério dos Transportes, Antônio Maurício Ferreira Neto, e a Coordenadora de Desenvolvimento de Transportes da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, Fernanda Rezende. A jornalista Graciele Bittencourt tem dados que nos ajudam a explicar o desequilíbrio entre as várias modalidades de transportes no país. Vamos ver os números antes de começar a nossa conversa com os nossos convidados. Maranhão, a greve dos caminhoneiros no primeiro semestre deste ano deixou bem evidente o quanto o Brasil depende do transporte terrestre. Mais de 60% das cargas movimentadas pelo país são levadas em caminhões, 21% por ferrovias e só 13% por hidrovias. Apesar de o Brasil ter mais de 42 mil quilômetros de rios navegáveis, somente 19 mil quilômetros são economicamente navegados. Os principais rios da malha hidroviária brasileira são Solimões, Madeira, Tapajós e Tocantins, na região norte, o Paraná-Tietê, no centro-oeste, e também as hidrovias do sul, Jacuí, Lagoa dos Patos e Guaíba. Recentemente, um estudo da Fundação Dom Cabral reafirmou a necessidade de diversificar a matriz de transportes do país. A Fundação calcula que o Brasil precisa investir 300 bilhões de reais em infraestrutura de transporte e logística até 2035, Maranhão. Antônio, os dados que a Graciele nos traz nos dão a dimensão de um país continental que pouco utiliza suas hidrovias. É um desafio grande para o Ministério dos Transportes? É um grande desafio histórico, né? Na verdade, os 42 mil quilômetros que ela citou, se você levar em consideração outra avaliação, nós temos 68 mil quilômetros de oportunidades de navegação, quando você leva em consideração lagoas e outras afluentes, né? É um desafio e um desafio interessante vis-à-vis se considerar hoje em dia, com uma conjunção astral, nós temos uma série de dirigentes que são da área hidroviária. E, alguns últimos 6 meses, o foco foi de priorizar a questão hidroviária, pegar os inúmeros planos, programas, tentar dar uma solução um pouco mais, diria assim, holística e imediata e um pouco mais estruturadora para essa questão. E o objetivo do nosso atual ministro, que vem da área hidroviária, é que a gente tenha um embrião de uma política pública clara, holística, com participação intersetorial e participação da sociedade bem formulada, que dê sustentabilidade a esse projeto hidroviário brasileiro, fundamental para o nosso desenvolvimento. Fernanda, você na CNT acompanha de perto isso, porque esse é um modal importantíssimo e que pode ser melhor explorado, não é isso? Com certeza. Quando você pensa que o Brasil tem grandes dimensões territoriais e que a base da economia brasileira vem da produção mineral e da produção agrícola, que são produtos de baixo valor agregado, que são produtos ideais para serem transportados por hidrovias, né? A hidrovia, quanto maior a distância do produto a ser transportado, e principalmente produtos que têm uma carga homogênea, ela diminui o custo do frete. Toda vez que você pensa em diminuir o custo do frete, você aumenta a competitividade do produto nacional, visto que ele chega aos portos para exportação com um valor muito menor. Pode ser mais competitivo no mercado internacional. O fato da gente ter enfrentado há pouco tempo uma greve de caminhoneiros que revelou uma dependência muito ampliada do transporte brasileiro de rodovias, nos faz também, é isso que serve de alerta para uma atitude mais firme do ponto de vista do estímulo de utilização das hidrovias? A contradição gera o drama. É uma oportunidade estratégica, chamou a atenção para a fragilidade que nós já conhecemos tanto fisicamente no Brasil como historicamente em outros países onde houve essa dependência exagerada e essa questão de um setor com subsídios diferentes, com tipos de construção de preços diferentes, uma série de outros fatores, regulamentação e tributação. E chama atenção, sim, para a necessidade de uma política pública de integração modal eficiente. E a hidrovia como um protagonista importante dessa integração. Por quê? Porque ele é um elemento de desenvolvimento regional, complexo, eficiente e mundialmente reconhecido
nos últimos séculos. É questão de todo país que é bem sucedido, foi bem sucedido, se recuperou rapidamente, tem uma malha hidroviária concreta, concisa, bem administrada. A questão da factibilidade desses números astronômicos de 300, 400, quantos bilhões forem, na verdade são bem calculados, mas na verdade tudo tem uma saída se caso o resultado for positivo. Olha só, o presidente da FENAVEGA, Federação Nacional das Empresas de Navegação, Raimundo Holanda e Filho, o que falta é investimento, segundo ele. Ele gravou um depoimento para a gente que a gente vai acompanhar agora. Os principais desafios é a falta de investimento. Nós precisamos de investimento em infraestrutura e principalmente no acesso às principais futuras hidrovias, aos principais rios navegáveis. Você tem hoje uma hidrovia como a hidrovia do Tapajós, com um potencial de transporte de 30 milhões de toneladas, transportando 3 apenas porque nós não temos acesso aos portos de Itaituba e de Miritituba. Então, está tudo pronto pela iniciativa privada. Nós aceleramos bastante, mas o governo ainda está patinando aí para que a gente realmente venha obter bons frutos aí do que foi investido nessas regiões. Fernanda, quando se fala na participação da iniciativa privada, na sua opinião, falta o quê? O que é que mais angustia, de repente, a iniciativa privada a investir fortemente nesse setor? Eu acho que falta um maior planejamento da parte do governo, ter regras mais claras, uma segurança para que o investidor possa colocar o seu dinheiro ali e ter retorno quanto a isso. Ele citou as hidrovias do Tietê-Paraná, que é o caso há 2 anos atrás, ela ficou muito tempo sem navegação porque houve a priorização para a energia em detrimento ao transporte. Então, o setor privado ele não vai investir, não vai colocar o seu dinheiro onde ele não tem uma garantia. Então, ele não vai investir, não vai comprar uma embarcação nova, ou também não vai investir na construção de um porto, de um terminal de uso privado, sem ter a garantia de que ele vai poder navegar ou de que a carga vai chegar. Mas ele também não ignora que esse é um transporte, do ponto de vista de eficiência, também muito importante. Com certeza. O custo do transporte dentro da logística de uma empresa, ele é cerca de 25%. Então, é um custo bem pesado. Se você consegue reduzir no custo de transporte, você reduz o preço da sua mercadoria. E aí, como eu disse anteriormente, você reduzindo o preço, você tem mais competitividade, seja no mercado internacional ou aqui dentro do país. Antônio, quando a Fernanda fala de segurança jurídica, essa é uma questão fundamental para se ter. Né? É um dos pontos a serem atacados. Não é bem a segurança jurídica no sentido do direito convencional, mas sim da questão normativa institucional. Na verdade, você tem hoje ainda um panorama de assimetria entre vários setores com relação ao uso da água. Tenta se corrigir, vai se corrigir isso, porque na verdade agora já tem um pequeno, entre aspas, lobby hidroviário que formou em função da crise do Tietê, muito, né? Se juntou os transportadores, mas está compensando, mas não está resolvendo. Agora é institucionalizar um novo arranjo institucional que dê mais poder na negociação pelo uso da água. Passa por essa cobrança que o presidente da FENAVEGA fez de uma participação um pouco. mais... Na verdade, ele citou um caso específico de Itaituba e Miritituba, que tem outros problemas também, inclusive a questão do desenvolvimento local e regional. Na verdade, estão previstos 40 e poucos terminais para aquela região e isso tem que ser negociado com órgãos de desenvolvimento local, regional, porque o impacto é muito forte. Né? E também tem o acesso da 163, que agora parece que vai ser mitigado, e outras coisas mais. Mas a gente fala nessa intermodalidade, também passa por isso, né? A carga tem que chegar ao porto. Tem que chegar lá. Mesmo. A hidrovia, ela depende dos outros modos, né? Na verdade, ela está lá esperando para transportar com muito menor custo e maior qualidade, né? Mas ela depende da intermodalidade. Mas ela também causa impactos regionais muito fortes, né? Na verdade, você tem que mitigá-los, prevê-los e atacar esses impactos. Mas a tendência da segurança institucional e legal é de trabalhar com todas essas variáveis. O uso da água, a questão ambiental, quer dizer, licenciamentos ambientais um pouco mais proativos, né? A gente já fez isso algumas vezes em outros setores. E outros tipos de garantias e seguranças, mas com a participação privada mais efetiva, inclusive. Né? Está se pensando, não é padronizado, eu sempre brinco que é que nem roupa de mulher, né? Não é
prêt-à-porter. A questão hidroviária, a questão portuária é alta costura. Você tem que costurar com várias entidades. Cada situação é uma situação, né? Falar nessa alta costura para um projeto como esse, a CNT tem estudos de investimentos nessa área. O que você pode nos falar sobre isso, Fernanda? Sim, a CNT lançou esse ano o Plano CNT de Transporte e Logística. É um plano que abarca projetos de todas as modalidades de transporte. Na navegação interior, especificamente, tem mais de 190 projetos listados lá. São projetos que foram provenientes de depoimentos, de pesquisa dos próprios transportadores, né, de quem realmente utiliza a infraestrutura hidroviária hoje. E para serem solucionados, para serem executados esses projetos, a CNT estima um investimento mínimo na ordem de 150 bilhões de reais. Então, é um valor muito grande quando você vê ao longo dos anos, o governo tem investido mais ou menos 700 milhões em hidrovias por ano. Então, a gente vai demorar muito tempo, se ele continuar investindo nesse ritmo, para solucionar os problemas identificados hoje. Esse plano da CNT não identifica, ele não é temporal, ele não tem isso, daqui tantos anos eu vou começar a construir tal hidrovia, tal acesso à hidrovia. É para solucionar os problemas hoje encontrados no país. Agora, Antônio, quando a Fernanda fala sobre esse nível de investimento, a gente não tem como evidente aqui estabelecer um plano de etapas ou de que período essas questões serão enfrentadas. Mas elas fazem parte dessa preocupação e desse esforço que você tem manifestado, sem dúvida. Não é isso? É muito bem feito esse trabalho da CNT, como todos, né? Eu até tive o prazer de trabalhar num desses há algum tempo atrás. Mas isso indica uma outra coisa, tem uma restrição orçamentária que está ligada à arrecadação e outras coisas. Então, indica que você tem que buscar outras formas de financiamento, e estamos buscando. Temos exemplos maravilhosos no mundo, no Vale do Rhône, vários exemplos na Europa, milhares. Hoje em dia são exemplos correntes com participação privada de mais variadas formas possíveis, não é? De uma maneira, por isso que eu brinco com a questão da alta costura, na verdade, não é um troço que você tira da prateleira. Temos nos Estados Unidos algumas experiências, até temos experiências um pouco mais rústicas, que é só a cobrança de utilização da via. Então, na verdade, essa questão do financiamento passa por uma parceria, passa por um tipo novo de encarar o investimento público. E a gestão do investimento público também. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para tratar um pouco mais das questões que são fundamentais quando se fala de hidrovias no país. É já que a gente volta. O Diálogo Brasil está de volta e vamos abrir este bloco com um depoimento sobre o uso das hidrovias na Amazônia. Quem vai nos falar a respeito é o Coordenador-Geral de Infraestrutura e Logística para a Agropecuária, Carlos Alberto Nunes Batista, do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Vamos ver. As demandas já estão instaladas, a produção está ocorrendo cada vez em maior volume naquelas áreas. E esses terminais amazônicos, eles estão mais próximos das áreas de produção. Quando você reduz a distância rodoviária e coloca na hidrovia, você tem ganho de escala, o que é importantíssimo para o produtor. Se você considerar a redução de acidentes, o menor consumo de energia, os maiores volumes transportados, menor emissão de CO2, você tem diversas outras vantagens comparativas e ganhos ambientais com esse vetor logístico. Antônio, o Carlos nos fala de ganhos variados, inclusive na área ambiental. Isso é muito importante também, não é isso? Sem dúvida. Na verdade, um dos carros-chefes das vantagens hidroviárias é o baixíssimo impacto ambiental e do impacto ambiental derivado, que é retirar outros modos um pouco mais poluentes, bem mais poluentes, né? E isso é um detalhe importante. Mas um detalhe, talvez, ambiental importante é que você induz crescimento local. Quer dizer, para ter hidrovia, você tem que ter porto. Se você tiver um tratamento adequado para aqueles portinhos amazônicos e transformar aquilo num polo de desenvolvimento ordenado da cidade, um polo de difusão de conhecimento, você tem uma construção de uma população interessantíssima. Você difunde cultura, difunde hábitos. Quer dizer, é um trabalho, quando eu falo do holístico, é um trabalho que envolve todas as ciências, todas. Isso é método, isso tem que ter método, tem que ter conhecimento, você tem que ter vontade de se fazer bem feito, né?
E eu acredito que isso faz parte do nosso cardápio e nós vamos exercê-lo. Fernanda, você concorda com essa linha de Concordo, raciocínio? sim. Quando você pensa que a gente está vivendo justamente nessa época da preservação, de que a preservação de meio ambiente, tudo que é voltado ao meio ambiente, tem até um glamour, né, vamos dizer assim. Quando você pensa também que um dos primeiros atos do presidente Temer ao assumir o governo, ao assumir a presidência, foi ratificar o Acordo de Paris, em que nesse acordo você tem justamente um acordo mundial em que você não pode deixar aumentar a temperatura do planeta em mais de 2 graus Celsius. Então, o Brasil está com essa meta e eu acho que o transporte pode ajudar muito nisso, né? Por exemplo, a hidrovia, ela já emite menos, só por utilizar a hidrovia você já emite menos CO2 na atmosfera. Quando você pensa que se você utilizar de forma correta o transporte e você usar mais a hidrovia, você vai tirar caminhões de cargas da rodovia, você, além de reduzir os acidentes com veículo de carga nas estradas nacional, você ainda tem que a hidrovia emite 80% menos de poluentes para a nossa atmosfera. Então, com certeza, a gente tem que incentivar mais o uso dessa modalidade de transporte. Antônio, a gente observa que a retirada de veículos, o que equilibra, que faz de fato acontecer esse transporte intermodal, ele nos chama para uma outra questão também que é importante. Quer dizer, é preciso que essa ligação seja feita de fato para que a gente possa dar fluxo a esse transporte de cargas de uma forma mais eficiente, não é isso? Na verdade, sim. A gente tem que garantir que aquele corredor que vai ser estruturado e que vai tirar algum tipo de os outros tipos de modo, ele tenha um corredor que transfira confiabilidade para o usuário, para o empreendedor, para o investidor e previsibilidade, ou seja, daí para prever o futuro, que o cara vai investir, o cara vai transportar, mas ele tem um futuro dentro de um ciclo hidrológico conhecido, ele tem um futuro que aquilo vai existir ali e vai ser um corredor, e que a gente está chamando, está almejando como um corredor de desenvolvimento, ou seja, aquele que produz mudanças profundas por onde passa. Olha, aproveitando esse gancho, o assessor especial de assuntos federativos da Presidência da República, Palmínio Altimari, falou com a gente sobre a hidrovia Tietê-Paraná. Vamos acompanhar o que ele disse. A hidrovia Tietê-Paraná, ela tem um movimento de mais de 9 milhões de toneladas ano, sendo 3 milhões de grãos. Existe um estudo que pode sair de 3 milhões de toneladas para 9 milhões de toneladas. Agora, para que isso aconteça, nós temos que ter duas intervenções básicas. Uma é terminar a obra do Pedral de Nova Vanhandava. São 10 quilômetros que estão sendo ali quebrados, no sentido de abaixar o leito para que os barcos passarem com tranquilidade na época da seca. E também ali na ferrovia, intervenção na MRS, que em 2017 e 2018 vão ser investidos mais de 160 milhões. E para a gente avançar realmente num total, nós temos que aprovar a concessão da Rumo, que hoje, que toma conta da malha ferroviária paulista, que hoje a concessão é até 2028 e eles estão pedindo para que chegue até 2058. Com isso, eles vão investir 4 bilhões e 700 milhões na malha ferroviária paulista, fazendo com que nós tenhamos e consigamos chegar nesses 9 milhões de toneladas. Antônio, essas providências que o Altimari sugere, elas mudam de fato a característica desse transporte? Do que eu falei anteriormente, elas aumentam a confiabilidade e previsibilidade do uso da hidrovia Tietê. Notadamente, Nova Vanhandava, que você vai dar a possibilidade de um calado de 3 metros durante praticamente todo o ano. Quer dizer, dá uma condição de navegação bem melhor que a de hoje e mais previsível, né? Mas, na verdade, é um conjunto de 30 e poucas obras, agora não me recordo o número, que são 1,6 bilhões de investimento que estão sendo feitas. Quer dizer, prioritariamente, Nova Vanhandava é um gargalo. Tem mais 2 outras obras que estão também problemáticas, mas nós temos uma visão até um pouco maior, né? A gente está tentando identificar todos os ramais que estão abandonados, todos os terminais que estão abandonados, as prolongações dessa hidrovia, tanto para o lado de São Paulo como para o outro lado, a transposição de Itaipu. A gente está estudando todos para que, quanto maior essa hidrovia, mais capacidade de transporte, mais geração de carga ela tem e melhor desenvolvimento regional, né? E geração de emprego e renda, que é fundamental. E a integração com o Mercosul, fundamental
e necessária, obrigatória e imediata. Fernanda, quando a gente dá uma olhada no que já existe hoje de hidrovia com potencialidade para navegar, a gente se depara também com um outro aspecto que são as usinas hidrelétricas construídas, que muitas delas não têm uma eclusa, né? Se eu não me engano, em 2015 foi promulgada uma lei que obriga toda a construção de uma nova usina também ser construída uma eclusa. Só que a lei foi promulgada, só que não houve uma regulamentação. Não tem dizendo quem tem a obrigação de construir eclusa. Então, a gente continua no mesmo vazio anterior à lei. Então, hoje você pode construir, não tem a obrigação de construir uma eclusa. É da energia ou é do transporte? Então, a gente não tem isso. Então, você continua se construindo usinas, construindo barragens que fazem o barramento e não tem como a embarcação transpor. Além de ser mais caro, é mais perigoso construir depois uma eclusa. Com certeza. Não é isso? E o tempo que se perde, né? Um exemplo é a própria Tucuruí, que teve início das obras em 1981, só foi construída 30 anos depois. E o investimento necessário para realizar essa obra, se eu não me engano, foi de 1,6 milhões de reais, né? Então, o governo perde com isso, o Brasil perde com isso. Nós perdemos com isso. Né? Antônio, como é que a gente explica uma situação dessa? Complementando, fora as usinas a fio d'água, que são aquelas que não têm reservatório, né? Que na verdade é a mesma coisa que não ter para navegação. O que nós estamos enfrentando é exatamente aquela segurança institucional e legal e normativa, que é exatamente como se conceber essas obras, com que atores conceber essas obras. Naturalmente, com o mesmo peso dos atores de transporte que de energia. Né? Hoje em dia nós estamos conquistando assim meio de uma maneira um pouco menos normativa, mas depende de a ideia ação seria uma normativa para isso, né? É uma reforma no marco institucional que trata dessa questão do uso Isso vai das passar áreas. pelo Congresso? Isso tem mão do Congresso ou é algo que o governo, o executivo pode tomar? Eu acredito que sim. Quer dizer, tem o conjunto normativo, o conjunto de leis que regem o assunto é muito complexo e até os conceitos mais básicos, você analisando uma outra, você tem que estudar muito para você ter o que é possível se fazer numa questão de concessão, na questão de uma série de coisas, né? Mas esse ponto específico está assim claro que existe um arranjo institucional dos dois setores e dos setores supervenientes que, de certa forma, ainda está um pouco capenga. Ele precisa ser melhorado, adaptado, para que haja uma equiparação entre os desejos dos setoriais. Fora que o Ministério do Transporte também precisa ter um outro tratamento para essa questão. Ele já foi declarado prioritário, mas ainda nós precisamos fazer uma pequena reforma, que agora, talvez, com o novo governo, a gente faça uma reforma para tratamento mais adequado dessa questão, que é uma questão prioritária mesmo e de Estado. Ok. Fernanda, a situação no Brasil, a gente já está mais ou menos com ela definida, detalhada aqui. Existe, na sua opinião, algum modelo que, quando a gente olha do ponto de vista global, a gente pode apontar e dizer, olha, se o Brasil alcançasse tal grau de eficiência, tendo como referência essa ou aquela estrutura que já existe, se passa por esse processo também? Vocês Sim, acho que analisam o próprio Antônio já disse alguns exemplos, mas eu posso citar em relação ao indicador que a gente usa no setor de transporte, que é a densidade de infraestrutura de transporte, que quer dizer a disponibilidade de infraestrutura dentro da área territorial. A gente mede isso assim, para cada quilômetro de hidrovia, quantos quilômetros de hidrovia que a gente tem para cada 1.000 quilômetros quadrados de área. Hoje no Brasil, esse valor é de 2,5 quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados de área territorial. Quando você compara com a Alemanha e com a França, a Alemanha tem 20 quilômetros para cada 1.000 quilômetros de área territorial e a França 15. São países que não tinham essa densidade, essa malha que a gente tem, a disponibilidade hidrográfica que a gente tem, mas que fizeram canais artificiais para utilizar melhor essa modalidade. Então, assim, é um exemplo a ser seguido, já que eles não tinham e aproveitaram, assim, exploraram o que eles conseguiam construir para poder utilizar e ganhar e ter redução do custo no transporte. O Brasil já tem essa malha e não utiliza. Isso envolve domínio de tecnologia, envolve investimento? Com certeza. Sempre envolve, toda vez que a gente fala de infraestrutura, a gente precisa que o governo invista nessa infraestrutura existente ou faça parcerias com o poder privado, com o setor privado para investir. Antônio, o nosso tempo está terminando, parece muito, mas é pouco, mas eu não queria deixar de abordar a questão da perspectiva futura. A Fernanda, da CNT, fala sobre esse exemplo que tem na Alemanha.
O que a gente pode esperar em termos de perspectiva para o Brasil nessa área de hidrovias? Uma das primeiras coisas dos nossos últimos trabalhos foi exatamente analisar a exaustão, esses modelos, né? Esses modelos são exemplares. E, na verdade, não só um modelo, por exemplo, o nosso Mercosul na Europa, para se decidir um corredor de transporte, você discute com 16 países, 16. E chega num acordo que são as prioridades. E essa prioridade está sendo corredores limpos, corredores energeticamente mais viáveis, e a hidrovia é um protagonista importante. Né? Construir canais são coisas que eu comecei no início. Quando se teve a Segunda Guerra, os países que tinham esses canais sobreviveram, quer dizer, tiveram mais facilidade de se recuperar. E até caso de Ghent, que o cara construiu um porto a 60 quilômetros do mar usando essas hidrovias. Quer dizer, é questão estratégica. Essa luz que nos conduz aí a possíveis soluções, inclusive as questões americanas no tempo da recuperação da Grande Depressão, a questão do Tennessee, que é gerador de emprego, é gerador de renda, é um desenvolvimento mais ordenado, obviamente consorciado com planos de desenvolvimento regional muito claros, que começando na década de 60, lá em São Paulo, a hidrovia Tietê-Paraná, em cima de planos de desenvolvimento regional. Então, nós temos os instrumentos, o tema instrumental, temos exemplos e agora a vontade política. Ok. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente e tenho certeza que essa nossa conversa ajudou o telespectador em casa a entender um pouquinho mais sobre os problemas das hidrovias brasileiras. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!